Nessa videoaula de número 42, pessoal, vocês vão aprender a trabalhar com agrupamento de seletores no CSS. E o que seria isso, Fábio? É você utilizar diversos elementos no HTML ou própria classe que você pode criar para uma div ou qualquer outro elemento no HTML e fazer o uso dessas classes e elementos uma formatação padrão para atingir algumas formatações padrões, tá? Então, como que seria isso, Fábio? A gente vai criar aquele estilo inline, tá? Que a gente já vem criando aí nas outras videoaulas, estilo type, text/css. Vamos fechar aqui o nosso estilo. Vamos salvar esse documento aqui como aula 42.html. E aqui, pessoal, dentro do corpo do nosso site, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui h1. Vamos colocar aqui, por exemplo, HTML, tá? No H1. No H2 eu vou colocar aqui CSS. Vamos mudar aqui H2. No H3 eu vou colocar PHP. H4 a gente vai colocar aqui JavaScript. No H5 eu vou colocar aqui jQuery. E aqui no H6 eu vou colocar o SQL, tá? Isso aqui são linguagens, tá, pessoal, que você utiliza para desenvolver para a web. São 6 elementos, então, que a gente está trabalhando aqui desde o H1 até o H6, tá? E nesse exemplo, a gente vai aprender como trabalhar com o agrupamento de CSS. Reparem que aqui a gente está trabalhando com elementos HTML, não estamos utilizando classe nem ID. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui o H1, por exemplo, para poder fazer uma formatação. Então, a gente chama ali H1 para iniciar então a formatação. Vamos definir uma fonte família para esse H1, tá? Vamos colocar aqui como Arial. Vamos aumentar o tamanho dessa fonte aqui para 24 pixels. E vamos colocar aqui uma cor chamativa, vamos colocar um vermelho. Vou salvar esse documento aqui da aula 42 e visualizar como está ficando. Vamos acessar aqui o nosso localhost, atualizar aqui a página, aula 42, e está aqui. Se vocês repararem, pessoal, a formatação que a gente fez aqui do H1 já está funcionando para o nosso primeiro elemento que a gente formatou aqui, que é o HTML, tá? Então, ele recebeu a formatação que a gente definiu aqui, fonte Arial, tamanho 24, cor vermelha, enquanto que os outros que a gente não definiu, H2, H3, H4, H5 e H6, estão com a formatação padrão dessa heading tags que a gente pode utilizar, tá? Então, com essa formatação padrão, a gente poderia mudar utilizando aqui a replicação desse H1, tá? Colocando H2, H3, H4, H5, H6. Só que a ideia dessa videoaula é mostrar para vocês agrupamentos em CSS. O que seria isso, Fábio? Eu posso utilizar, além do H1, com o agrupamento, eu poderia ainda citar o H2, o H3, o H4, o H5 e H6 para receberem também essa mesma formatação que eu defini aqui para o H1. Então, separando por vírgula, tá, pessoal? Você vai colocar H2, H3, H4, H5 e H6. Ou seja, eu estou definindo, então, uma formatação apenas, tá, utilizando que 6 elementos do HTML vão receber essa mesma formatação que eu tinha definido aqui para o H1. Vou salvar esse documento aqui visualizando a tela. Então reparem que aquela formatação que eu tinha feito apenas para o H1, separando aqui por vírgula, você também consegue fazer um agrupamento, tá, desses elementos que você tem aqui na sua página para definir uma mesma formatação. Tá? E isso não só funciona tanto para elementos HTML como para classes. Eu poderia criar aqui vamos ver aqui, vamos criar aqui um parágrafo e colocar aqui qualquer coisa, tá? Vamos colocar aqui uma classe P1, que é de parágrafo, tá? Vamos colocar aqui
parágrafo 1. Vamos colar aqui e colocar parágrafo 2. E aqui eu vou colocar essa classe que eu acabei de criar ali. Então, parágrafo 1. Tá? Eu vou definir aqui uma fonte para ela trebuchet. Font size. Vamos colocar aqui um 36 para destacar bem. Vamos colocar aqui um color azul. Poderia fazer quantas formatações eu quiser, tá, pessoal? Que é só uma demonstração. Então aqui a gente tem aquele parágrafo 1 que está formatado. Então, como eu expliquei para vocês, além de elementos HTML que você pode também utilizar as classes. Eu já tinha definido ali uma formatação para o parágrafo 1. Se eu colocar aqui vírgula, ponto, que é uma classe, parágrafo 2, automaticamente o parágrafo 2 também vai receber a mesma formatação que eu tinha definido ali para o parágrafo 1. Então, qual que é o intuito dessa videoaula? Se vocês, pessoal, pararem para analisar o desenvolvimento dos seus sites, vocês conseguem, trabalhando dessa forma, como a gente está explicando aqui sobre agrupamentos, evitar a criação aí de código desnecessário. Por exemplo, você teria aqui esse parágrafo 1, você não precisaria criar, por exemplo, a mesma formatação que você utilizou aqui no parágrafo 1 para o parágrafo 2. Às vezes você poderia fazer uma formatação diferente aqui para o parágrafo 2, aí você só vinha aqui, colocava parágrafo 2, eu quero que ele tenha um text decoration underline, por exemplo. Ou seja, então ele vai receber o parágrafo 2 a mesma formatação do parágrafo 1, porém o parágrafo 2 ele tem uma diferença do parágrafo 1, ele tem um text decoration underline. Então, apenas ele vai ser reconhecido essa formatação apenas no parágrafo 2, que foi definido aqui embaixo, tá? Então, eu estou economizando na escrita dos códigos, tá? Eu estou utilizando a mesma formatação do parágrafo 1 para o parágrafo 2, com uma pequena diferença que o parágrafo 2 tem esse text decoration underline, tá? Que é um underline aqui abaixo da escrita. Então, é só você criar abaixo, tá, da formatação que você fez padrão para os dois parágrafos. Aqui no parágrafo 2, como exemplo, a gente colocou aqui um text decoration underline, para que ele tenha um underline abaixo da sua escrita, tá, pessoal? E isso você pode utilizar tanto para elementos HTML, tanto para classe, tanto para ID, sempre separando aqui por vírgula, ok, pessoal? É dessa forma, então, que você trabalha com agrupamento no CSS. Até a próxima.